Então, para fazer seu resumo gráfico, tá? A primeira, não coloca coisas que você já sabe. E eu vou dar um exemplo, tá? Tem muita gente que vai revisar resumo e comprar resumo, etc. E tá lá limp. Pô, legalidade, impessoal. Todo mundo sabe o que quer dizer limp. Até a pessoa que tá fazendo, mas Pra tá que lá que no você vai resumo colocar, dela. né? Pra que você coloca no seu resumo? É o que eu te falei, no resumo do PDF do professor lá, em Direito Constitucional, em Direito Administrativo, vai ter o limp. Por isso que não é eficiente. Porque você tá gastando tempo no seu resumo que poderia ter outra coisa. Mas você está gastando com soci diva plu. Cai em prova? Cai em prova. É importante saber, mas você já sabe soci diva plu, entendeu? Que é aquele mnemônico lá do comecinho da Constituição, você já sabe. Atributos do ato administrativo, conf lá, você já sabe. AFO, princípios orçamentários. Boa parte dos princípios orçamentários você já sabe. Então não coloca coisa que você já sabe. Esse é o primeiro erro que eu vejo disparado, assim. Pô, se você já sabe, se você já internalizou o conteúdo, se você já sabe que... Vou te dar um outro exemplo besta, mas que eu já vi gente colocando em resumo gráfico. Em resumo, né? Eu coloco lá o PER, que é o as fases da execução da despesa. Planejamento... É o PLAR, né? Que a gente fala, né? PLAR, falar da auditoria, mas falar da execução da despesa pública, né? Sim. PLAR, planejamento, lançamento, arrecadação e recolhimento. Desculpa, da despesa não, da receita, né? Planejamento, lançamento, arrecadação e recolhimento. Pô, cara, se você já sabe essa sequência, pra que você vai manchar seu resumo com um negócio desse? Faz de outro jeito. Ela perde tempo, né? Você perde tempo, perde espaço, perde cabeça. Da despesa tinha o ELP, né? Da despesa, né? É LELP que a gente fala, né? Mas... então. O pessoal que falava. Depois de um tempo, você já tá tão na veia que você já... não liga mais, né? Você vai executar a despesa que você precisa, você vai planejar. Dentro da planejamento tem a descentralização. Tem várias etapas no MCASP. Aí depois vem também empenho, né? Liquidação e pagamento. Sim. Você não precisa do ELP depois de um tempo para fazer isso. Então, se você precisa, coloca, tá, gente? Mas se você não precisa, não suja seu resumo com esse tipo de coisa. Então, esse é o primeiro erro, tá? Não coloca no seu resumo coisa que você já sabe. Se você já sabe, tá na hora de escrever outro resumo para te ajudar a lembrar de coisas que você não sabe. Beleza? Dica matadora para você. Segunda coisa, de como elaborar seus próprios resumos. Segunda dica, abrevia tudo quanto você conseguir. E cada vez mais. Por quê? Tem gente que faz o resumo e escreve a palavra inteira, né? Inconstitucionalidade, por exemplo. Por exemplo, controle de inconstitucionalidade. Aí vai lá, escreve sob o ponto de vista formal e material. Aí vai lá, subjetivo e objetivo. Aí vai lá, ADI, ADPF. Tipo, cara, não precisa escrever tudo isso. Escreve menos possível para fazer sua mente lembrar daquilo que você está escrevendo. Vai abreviando. E digo mais, quando você conseguir abreviar para uma letra só, abrevia, porque o próximo passo é você não precisar mais do resumo. Saber tudo na cabeça. Então, o que eu falo, né? Quando você tem um estudo de longo prazo, é que você vai enxugando. Você vai enxugando seus resumos gráficos até uma hora que você... Pô, não preciso mais dele, tá tudo na minha cabeça. Entendeu? Então, para mim, várias questões que eu precisava... Várias matérias que eu precisava decorar mesmo... entender, ter uma estrutura lógica na cabeça, foi assim. Eu comecei, por exemplo, vou dar um exemplo de contabilidade, definição do ativo. Tem vários elementos da definição do ativo, né? Recurso, econômico, controlado. Eu escrevia isso no começo, porque eu não conseguia lembrar. Se eu tivesse colocado lá Conte só, eu não sei se eu ia lembrar do Conte C da fórmula do Excel, eu não sabia que ia ser controlado. Se eu colocar só REC, talvez eu lembrasse de recurso, talvez não. Então eu comecei escrevendo tudo. Depois passou a ser REC, Conte, elementos. Né? Evento passado começou a ser event pa. E aí uma hora eu estava só no evento passado, era EP, recurso econômico, RE. Controlado só com sigla, e de repente tem a estrutura na minha cabeça da definição do ativo. Né? Nossa, já chegou nesse nível de chegar a uma letra. Então, se você for enxugando, né, passando várias vezes por ele, você consegue chegar nesse nível. Mas é assim que cobra, Marco? Infelizmente é assim que cobra, principalmente em prova dissertativa. Né? Eu lembro até hoje que na prova do TCDF, por exemplo, cobrou a definição do ativo intangível na prova para auditor, né? Prova passada para auditor. E eu sabia porque eu já tinha feito esse resumo gráfico. Né? Desde aquela época lá, intangível, identificável, né? Sem substância, tem que saber o que é identificável, sem substância.
Por quê? Porque é aquilo lá que... Aquele resumo gráfico tinha me ajudado a decorar isso daí. Se eu tivesse lido 25 vezes, talvez eu não tivesse decorado. Mas fazendo esse resumo gráfico me ajudava. Então, abrevia tudo quanto for possível. Tá? Em cima disso, só te interrompendo, em cima disso que eu queria até te perguntar, que eu achei bem interessante. Outro dia eu vi no seu Instagram, faz pouco tempo, acho que foi essa semana aí, que você falou assim, ó, gente, olha por que eu tirei 70 e poucos, não sei o que lá, na minha nota dissertativa. Você colocou a sua prova dissertativa do TCU. Tá lá até hoje. Que lá. Foi uma das melhores notas, né? Então explica aí, foi exatamente em cima disso daí? Porque por isso você tirou essa nota altíssima? Eu acho que sim, cara, porque, por exemplo, nessa questão de... Eu tirei uma das maiores notas, tá? Me ajudou a manter minha posição lá, mas na prova de contabilidade pública eu gabaritei mesmo. E foi isso que me ajudou, porque eu me ferrei na prova na parte constitucional lá, porque... Eu não tinha entendido direito o que o examinador queria e aí me ferrei. Na prova escrita, você está dizendo? Na prova discursiva. Tá, discursiva. Mas dentro da discursiva tinham várias matérias, né? Tá. Eu me ferrei na de constitucional, na questão de constitucional, mas na questão de contabilidade pública eu gabaritei, o que me ajudou. Ô, louco. Eu gabaritei. Acertei todos os FGV, quesitos. gabaritar FGV, putz. E assim, a questão foi meio aberta, meio genérica. Muita gente reclamou da questão, mas eu achei justa, né? Você acertou tudo, né? Acertou tudo, né? Mas o que me ajudou foi isso. Porque assim, cara, a questão, eu não lembro exatamente agora, mas assim, me fala aí, resumindo, me fala aí as diferenças da contabilidade antiga, né? Com viés orçamentário, patrimonial e a convergência, de acordo com as convergências das normas internacionais de contabilidade. E aí tinha, na mensuração de ativos e passivos, receitas e despesas. É um negócio muito genérico. Bem aberto. Na mesmo. Apresentação das demonstrações contábeis. Tipo, ninguém sabia o que ele queria. E eu, como eu tinha vários termos técnicos e resumos gráficos na cabeça, eu sabia exatamente o impacto de cada uma das normas internacionais naqueles itens do ativo. Então, por exemplo, eu sabia na cara que, tipo assim, uma grande mudança das normas internacionais era, por exemplo, provisão, passivos contingentes. Sabia ativo, por exemplo, que era a provisão para... Não chamar mais de provisão, né? Mas as perdas estimadas para créditos duvidosos. Influências da contabilidade internacional e de contabilidade que a gente chama de contabilidade patrimonial nesse viés orçamentário que era a contabilidade pública brasileira alguns anos atrás. Eu fui lembrando dos meus resumos, ativo, passivo, definições, receita, despesa, impacto nas apresentações. Por exemplo, eu tenho um resumo gráfico lá, que inclusive eu vou ensinar para aula. Na aula, quem for fazer aula presencial comigo, vou te ensinar esse resumo gráfico, tá? Que é uma comparação das demonstrações contábeis obrigatórias no setor público, conforme a Cótr 1320 e conforme as normas internacionais de contabilidade e conforme as normas privadas e internacionais. Então, assim, é um catadão para ver o que tem diferença para chamar a atenção. Eu sabia exatamente o que tinha diferença. A 4.320 são essas. As novas vieram por causa disso para atingir isso que tem nas normas internacionais, mas que não estava endereçado no Brasil ainda. Então, eu gabaritei a questão utilizando essa técnica. Ainda bem que você lembrou. Que show de bola. E eu acho que poucas pessoas gabaritaram essa questão aí, né? Porque como ela foi muito aberta... Poucas pessoas. A pessoa podia até manjar de contabilidade, mas não sabia exatamente o que dizer, aí é o que te prejudica. Foi o que aconteceu comigo em administrativo, né? Em constitucional. Eu não entendi o que o examinador queria dizer. Aí eu falei... Teve alguma pergunta lá de definição de induto, alguma coisa foi assim? Foi essa que eu me lasquei, velho. Foi essa daí? Foi essa, né? Me lasquei. Eu vi que caiu uma questão assim aberta lá. Me lasquei. Você falar de induto, Eu não entendi o que o cara queria, e aí eu me lasquei, né? Esse é o problema. Mas graças a Deus compensou, né? Uma coisa compensou a outra.